Continuando, Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito, olha que extraordinária essa palavra. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti. Pois te é melhor que perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Gente, toda vez que eu lia esse texto, eu ficava chocada. Eu ficava chocada como Jesus, ele chega tipo assim, às vezes ele falava palavras tão doces, tão consoladoras, tão de refrigério, de bálsamo para nossa alma, e daqui a pouco ele vinha com umas facadas que você ficava assim, chocada. Imagina os discípulos, eu fico imaginando os discípulos lá ouvindo Jesus, e daqui a pouco ele vem com uma dessas, os discípulos acho que arregalavam os olhos assim, ficava, meu Deus, né? Onde nós viemos amarrar o nosso jegue? Mas aí a gente vai entendendo a profundidade do que Jesus está querendo dizer. Porque Jesus, ele queria chamar a atenção daquelas pessoas, ele queria quebrar, sabe, a religiosidade daquelas pessoas, para quebrar o orgulho daquelas pessoas, para que eles pudessem receber o evangelho. Então ele tinha que usar de estratégia, de parábolas, né, de palavras às vezes que pareciam ser chocantes, para poder alcançar a mente daquelas pessoas e para poder nos alcançar. E aí porque são textos como esse que faz a gente orar, que faz a gente buscar a direção do Espírito Santo, que faz a gente passar tempo com Deus, que faz a gente querer esmiuçar a palavra para poder compreender. Porque pensa aí, alguém enfiando a faca e arrancando o próprio olho. Já fizeram isso, já fizeram. Tem uma história de um cara que estava na prisão, ele estava preso. E na cela dele, com outros caras, tinha muitas imagens, revistas, né, papel colado assim, de mulher pelada, de mulher nua, e aquilo fazia com que ele pecasse. E aí para ele, como ele não podia sair dali, ele não podia fugir, ele furou os olhos para não ver. Conta-se a história. Então, é chocante. Mas o que Jesus realmente estava querendo dizer com isso? Vamos lá. Você precisa cortar o mal pela raiz. Você precisa cortar o mal pela raiz, porque se você corta uma árvore e você deixa a raiz dela, ela nasce de novo. Se você arranca um galho, mas a raiz está lá, o galho vai nascer de novo, os frutos vão dar de novo. Então você precisa arrancar o mal pela raiz, para que aquilo não volte a acontecer novamente. Então isso se aplica a diversas coisas, diversas. Tem gente que é viciado em determinadas coisas e tenta sair do vício e sempre volta. Então você tem que cortar o mal pela raiz. Não entre mais no lugar, não fale mais com determinadas pessoas, não olhe mais para isso, não veja isso. Você tem que fazer tudo para arrancar o mal pela raiz, para que você não venha voltar a cometer sempre os mesmos erros. E aí, quando a gente vai para a concepção do evangelho, né, daquilo que Jesus estava tentando mostrar aqui nesse texto, que é o espiritual e não o carnal, então o que nós entendemos com isso? Que Jesus estava dizendo, vocês precisam
arrancar o pecado pela raiz. Ou seja, vocês precisam entender que vocês têm uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa, que vocês são religiosos, são egoístas, que vocês estão sendo guiados pela soberba da vida, pela vaidade, pela concupiscência dos seus olhos, pelo desejo carnal, pela mentalidade carnal, pelas ambições carnais, porque vocês são carnais. Vocês vieram de uma natureza adâmica, isso grita na carne de vocês, move a carne de vocês, por isso é que faz vocês cometerem esse monte de pecado, por isso é que faz vocês se desviarem tanto, por isso é que faz vocês se tornarem inimigos de Deus, porque Deus é santo, porque Deus é perfeito, porque Deus é Espírito. E é impossível por vocês mesmos, é impossível cumprir a lei, é impossível voltar para Deus com o esforço do seu braço, é impossível voltar para Deus com sacrifícios humanos. Não adianta nada vocês estarem se sacrificando, jejuando, guardando a lei, porque vocês são pecadores por natureza. Então só há um jeito de arrancar essa natureza carnal, só há um jeito de arrancar esse mal de vocês, só um jeito para vocês não pecarem mais, deixarem de ser pecadores e serem santos. E esse jeito é morrendo para si mesmo e nascendo de novo, nascendo pelo Espírito de Deus, nascendo pela fé no Filho perfeito de Deus, nascendo de Deus. Porque a natureza carnal é carne e anseia pelas coisas da carne, mas a natureza do Espírito é Espírito e anseia pelas coisas do Espírito. Então, para viver uma vida santa, para viver uma vida íntegra, para viver uma vida reta diante de Deus, pura diante de Deus, para que voltem a ver Deus, para que voltem para a perfeição com Deus, só existe um jeito: morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo. E nascer de novo do Espírito. Simples assim. Jesus vai chegar nessa mensagem clara, ele vai chegar mais adiante, depois do Sermão da Montanha, ele chega. Mas aqui ele está tentando mostrar para eles, né, com essas palavras duras, com essas comparações duras, Jesus está tentando mostrar para eles o que estava acontecendo com eles. Mas muitos não entenderam. Até os discípulos teve dificuldade de entender, teve que passar por um processo muito grande para poder entender, para nascerem de novo, nascerem do Espírito. E aí, quando eles nascem de novo, os discípulos, a gente vê a diferença, né? Dos homens carnais que eles eram. E a gente vê a diferença depois que eles nasceram do Espírito. Que passaram ali por todo o processo de estar arrancando o mal pela raiz. Que muitas vezes dá trabalho de você arrancar uma árvore que está enraizada no pecado, que está enraizada naquela natureza. É difícil, dá trabalho. E aí leva tempo. Leva tempo, não que seja difícil para Deus. Mas Deus, ele trabalha em comunhão com o homem. Por causa do livre-arbítrio. Então leva tempo. Que às vezes você arranca uma raiz aqui, arranca outra ali, tem outra mais profunda, que tem que ser arrancada e leva um certo tempo. Então era isso que Jesus estava fazendo eles entenderem. Eu tenho mais ou menos uns 15 anos de fé evangélica, de fé centrada no evangelho, né? Eu sempre tive fome e desejo de Deus, mas em um tempo eu fui religiosa, em outros tempos eu fui várias coisas. Mas assim, de fé, assim, buscando, lendo a Bíblia, crescendo no Espírito, crescendo no conhecimento, eu tenho 15 anos. E
nesse último ano, eu tive um tratamento de Deus para curar algo em minha vida que estava me fazendo mal há 15 anos. Há 15 anos. E eu não sabia, porque estava tão enraizado, tão lá dentro, tão guardado, que eu não tinha, conscientemente, eu não tinha consciência, não tinha concepção daquilo. Mas o Espírito sabia que estava lá. Então, levou todo esse tempo para eu entender o nível de gravidade do problema. Eu tive que fazer terapia, tive que fazer meses de terapia para poder conseguir abrir espaço para deixar o Espírito Santo me curar e arrancar aquele mal pela raiz. E engraçado que durante esses 15 anos eu fiquei tentando resolver as consequências deste mal que estava enraizado. Eu ficava tentando resolver as consequências fora de mim. Aquilo que acontecia ao meu redor. Eu ficava tentando resolver, e eu sempre voltava para o mesmo lugar. Sempre. É impressionante. Até eu ter a concepção, o entendimento de que aquele mal eu precisava cavar bem mais fundo e poder arrancar. Quando aquilo foi arrancado pelo Espírito de Deus, mudou completamente a minha visão, a minha concepção, as minhas ações em relação àquele assunto. Mudou completamente. E eu fiquei assim, pasma. Eu falei, meu Deus, né? Como a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa e verdadeira. Que Jesus está dizendo que você tem que arrancar o mal pela raiz. Que se for necessário arrancar o olho, por que Jesus está falando isso? Porque às vezes, quando você vai arrancar o mal pela raiz, vai doer muito. Nossa, vai doer. Eu tive que mexer em feridas que já estavam cicatrizadas. E aí eu tive que mexer, arrancar. E aquilo machucou, me fez chorar muito. Mas aí depois que arrancou, eu me senti livre daquele mal. E eu entendi, eu falei, cara, tem que arrancar o mal pela raiz, não tem jeito. Tem que arrancar o mal pela raiz. Senão, não flui. Então, olha que palavras poderosas, cara. Eu fico assim apaixonada, eu fico encantada com as palavras de Jesus, com as palavras do Mestre. Ele era muito inteligente, a maneira dele conduzir os ensinamentos, de pregar, de levar as pessoas a pensarem, de levar as pessoas a raciocinarem, para elas poderem fazerem as escolhas delas de maneira consciente e não de maneira religiosa, e não de maneira no piloto automático. Nossa, era demais, extraordinário. E essa palavra continua viva, eficaz, poderosa até hoje, para nos purificar, nos limpar, para nos levar a arrancar o mal pela raiz e a poder viver uma vida poderosa em Deus. Isso é extraordinário, é maravilhoso. Mas você só consegue isso através de um relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito Santo de Deus e sua palavra. Só assim que você vai conseguir esse relacionamento puro e perfeito com Deus. Existem muitos por aí pregando um evangelho digamos que só focado em Deus, sem a palavra, sem os princípios, sem o sacrifício da cruz, sem Jesus Cristo, né? Um evangelho
só, ai, Deus é bom, Deus te ama, todo mundo é filho de Deus, você nasceu para ser feliz, você vai evoluir, você vai voltar para Deus e tal. E isso engana a muita gente, porque as pessoas elas querem um caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil, muitas vezes, te leva a um resultado mais difícil. Mas o caminho mais difícil vai te levar ao resultado perfeito, que é ver a Deus, estar com Deus, viver com Deus. Isso é extraordinário e vale a pena o sacrifício da cruz que a gente tem que fazer aqui na terra para poder viver em espírito e não na carne. Deus abençoe você.